A paz do Senhor, queridos irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 4, para nós lermos a partir do verso 1 até o verso 9, que diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Com os seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Você já se perguntou se existe um segredo de uma vida que realmente vale a pena? Se existe uma fórmula que nos faça ter uma vida que impressiona as pessoas, que também nos transforma e que deixa um legado duradouro? Pois esta fórmula existe e a Bíblia nos dá exatamente como viver de maneira que realmente vale a pena. E Moisés, aqui nas suas palavras finais ao povo de Israel, no livro de Deuteronômio, está dando as últimas orientações para o povo, e as suas palavras não são sobre estratégias políticas ou militares, mas sobre como viver de forma extraordinária. E aqui ele nos dá 3 pilares fundamentais que sustentam uma vida plena e significativa, que são princípios eternos que funcionam até hoje. E se você quer ter uma vida plena com Deus, precisa ouvir e colocar em prática estes conselhos da palavra de Deus. A primeira coisa que Moisés disse é que eles deveriam obedecer a palavra para viver. Ele diz: olha, eu estou dando a vocês estatutos e juízos para que vocês o cumpram e então vivam por causa disso. Moisés traz uma equação simples, porém extraordinária. Ouvir, mas obedecer a palavra é igual a uma vida abundante. Aqui está a questão. Muitas pessoas ouvem a palavra, ouvem sermões, leem livros, assistem vídeos inspiradores, mas na hora de obedecer, de repente ficam surdos e não colocam em prática o que ouviram. Há outros até que cumprem alguma coisa da palavra, mas fazem uma seleção: eu vou cumprir isso e isso não. Porém, Moisés já disse aí no verso 2, não acrescente nada à palavra que vocês receberam, nem diminua nada dela, mas guardem os mandamentos do Senhor. Nós não somos editores da palavra de Deus. Não podemos pegar uma tesoura e cortar as partes de que não gostamos e nem adicionar outras ideias como alguém quer fazer, achando que a Bíblia precisa ser alterada, atualizada. Mas é isso que muitas pessoas estão fazendo. Querem um Deus de acordo com o seu desejo, um Deus que traga no menu apenas coisas que ele possa escolher e sejam coisas boas. Porém, Moisés lembra a eles, no verso 3, o que aconteceu
em Baal Peor, ou quando eles morreram por desobedecer a Deus. Lá no capítulo 25 do livro de Números, nós vemos que o povo de Israel foi iludido para adorar a outros deuses. Naquele episódio que o falso profeta Balaão os enganou, levando-os a prostituir-se com as mulheres e os deuses dos midianitas. E aí, então, o que fica claro nesse texto é que a obediência traz consequências e a desobediência também. A consequência da desobediência é morte, mas a consequência da obediência é vida. E ele diz: vocês obedeceram, por isso todos hoje estão vivos. A obediência, queridos, não é uma prisão, como alguém quer nos fazer crer. Quando obedecemos a Deus, não estamos perdendo liberdade, estamos ganhando vida. Porque os mandamentos de Deus não são para nos limitar, mas para nos libertar daquilo que é tóxico, daquilo que é errado, daquilo que só prejudica a nossa vida, para que possamos viver no máximo do nosso potencial. Nós não podemos deixar de obedecer a Deus e querer a si mesmo ter uma vida boa, plena, uma vida de significado, porque esta vida só existe quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus. Então, a primeira coisa para uma vida abundante, plena, que vale a pena é obedeça a palavra para viver. Mas em seguida, Moisés vai dizer que eles, cumprindo os mandamentos, quando o povo de Deus obedece a palavra, cumpre aquilo que Deus mandou, as pessoas iriam ver e diriam: que nação tão grande é essa? Que decretos tão maravilhosos são esses? Que gente tão sábia e inteligente? E aí, aqui está algo extraordinário. Deus não quer apenas que nós vivamos de forma diferente por cumprir a sua palavra, mas Ele quer que nós sejamos tão extraordinários por cumprir a sua palavra que o mundo não consiga nos ignorar. Quando vivemos segundo os princípios de Deus, a nossa vida se torna um testemunho, um outdoor gigante da sabedoria de Deus. As pessoas ao redor vão olhar e perguntar: de onde vem essa sabedoria? Por que essa pessoa é diferente? Por que ela vive de maneira tão extraordinária? E onde está então a nossa diferença? Muitas vezes a nossa vida cristã é tão parecida com a do mundo que ninguém consegue ver que servimos ao Deus vivo. Nossos relacionamentos, nosso comportamento, nossa ética no trabalho, nossas reações às crises em que somos diferentes. E aí nós entendemos, quando cumprimos a palavra de Deus, nós damos testemunho de que Ele é realmente extraordinário. O apóstolo Paulo, escrevendo na epístola a Tito, capítulo 2, ele diz que os trabalhadores devem trabalhar de maneira tal que eles sejam um reflexo, que eles sejam um exemplo, um ornamento da doutrina de Deus. Então nós precisamos aplicar essa palavra a nossos relacionamentos, como tratamos cônjuge, filhos, colegas, a nossa integridade, como agimos quando ninguém está vendo, aplicar isso à generosidade, ao perdão que oferecemos mesmo quando somos feridos, a forma como fazemos o nosso trabalho como ao Senhor, foi Paulo que nos ensinou assim. E aí nós vamos ver que o mundo dirá: quem é que tem um Deus tão perto de si quando clama a Ele? Esta é uma coisa extraordinária. O mundo busca sucesso a qualquer custo, busca segredos para viver bem em filosofias humanas, mas nós temos direto acesso ao Criador do universo. Ele está disponível quando oramos, quando clamamos a Ele. Temos um Deus que ouve, um Deus que não precisa ser convencido por sacrifícios, por autoflagelamento,
um Deus que não precisa ser bajulado com oferendas, mas um Deus que já nos ama e provou isso em Cristo e está muito próximo de nós quando oramos, quando clamamos a Ele. A nossa vida é o nosso sermão mais poderoso. As pessoas podem questionar as palavras, mas não podem negar uma vida transformada por Deus, pela sua palavra. Quando vivemos com a sabedoria de Deus, nos tornamos embaixadores do reino que sem palavras irão pregar para as pessoas. Se alguém observasse sua vida por uma semana, sem saber que você é cristão, conseguiria descobrir pela forma como você vive que você é um servo de Deus? Se não usássemos Bíblia, se não tivesse camisetas com o nome Jesus ou qualquer adereço que nos identificasse como cristãos, as pessoas saberiam a quem servimos apenas observando o nosso comportamento. Esse é o desafio que a palavra de Deus nos traz. Viver cumprindo a palavra, e as pessoas olharão e dirão: que povo sábio, que tem um Deus tão próximo e que tem mandamentos tão extraordinários. Mas encerrando esse texto, no verso 9, Moisés vai dizer que eles não apenas devem obedecer a palavra para viver, e que também eles devem viver para impressionar, para dar testemunho, mas que eles devem transmitir para perpetuar esta palavra. Então ele diz: olha, não esqueçam do que vocês viram, no caso de Baal Peor, ou seja, que a obediência trouxe vida e um bom resultado, para que isso não saia do coração. E ele termina dizendo: contem aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. O alerta então é que nós tenhamos cuidado para que não esqueçamos da palavra. A amnésia espiritual é a doença mais perigosa que pode atacar uma geração. Alguém viveu os milagres e tem isso muito bem guardado na cabeça, mas a segunda geração só ouve disso, a terceira já duvida, a quarta geração nega o milagre. E nós vemos hoje muitos jovens que já não experimentam o mesmo que Deus fez em outras gerações, só ouvem histórias antigas sobre um Deus distante, mas aqui Moisés nos alerta, a palavra de Deus nos alerta. Nós precisamos guardar a fé no coração, mas também compartilhá-la com a próxima geração. Isso é responsabilidade de cada um de nós. Devemos celebrar o que Deus tem feito, contar as histórias como Deus agiu, mostrar os princípios de Deus para a nova geração e orar por ela com a mesma intensidade que oramos por nós mesmos. Às vezes reclamamos que a nova geração ora pouco, mas será que nós estamos orando por eles? Nós precisamos, então, ser compartilhadores da palavra, da fé, da vida com Deus. A sua história com Deus é um tesouro que não pode morrer com você. Cada vitória, cada resposta de oração, cada momento que Deus mostrou sua fidelidade, isso precisa ser transmitido. As pessoas precisam ouvir sobre o Deus que nos encontra na nossa imperfeição e nos transforma. A quem você vai falar de Deus hoje? Para quem você vai contar a história do que Deus fez? Para quem você vai compartilhar um testemunho real da fidelidade, da bondade, do amor de Deus na sua vida? Nós temos aqui um texto extraordinário, queridos. Moisés nos lembra 3 pilares para uma vida impressionante, para uma vida que vale a pena. Obedeça a palavra para viver. Viva para dar testemunho. E conte para perpetuar esta palavra no coração das gerações seguintes. É assim nós podemos entender que a vida que vale a pena ser vivida é esta, que é baseada na palavra e que também é transmitida a outros. Jesus é a personificação perfeita de tudo que Moisés nos ensinou aqui. Ele é a palavra viva, a sabedoria que impressiona as nações, o Deus tão próximo que se fez carne e habitou entre nós.
e é aquele que está conosco todos os dias, um legado eterno que nunca nos abandona. Quando você tem Cristo como seu Senhor, quando você passa a ser um discípulo dele, não está apenas seguindo regras, mas está sendo abençoado por seguir uma pessoa que nos ama tanto, que morreu para nos dar uma vida abundante com muito significado. Então veja como você aplica esta palavra. Obedeça, escolha uma área que você precisa alinhar a sua vida com a palavra de Deus. Brilhe, identifique uma situação onde você pode demonstrar a sabedoria divina através da sua forma de agir. Transmita, compartilhe com alguém, especialmente com alguém mais jovem, uma história real de como Deus agiu na sua vida. E aí, o que é o resultado desta palavra, Moisés diz, para que vocês vivam. E viver aqui não é apenas sobreviver, mas viver com propósito, com significado e viver eternamente com Deus. O mundo está observando, as pessoas estão observando, a próxima geração está observando, e que a nossa vida seja um testemunho poderoso que vale a pena obedecer a Deus, que vale a pena guardar a sua palavra, e que essa forma de viver seja um testemunho rico de Deus agindo na nossa vida e alcançando as próximas gerações. Que Deus abençoe, fique com esta palavra no coração.